Bom, enfim, como muitos já devem saber, eu sou adepto da governança da monarquia, o Estado da monarquia. E nessa semana, com a morte da Rainha Elizabeth, muitos estão comentando sobre república, democracia, monarquia, etc. tal. Então eu acho um bom momento para comentar mais uma vez sobre esse assunto. Eu gosto de estudar a história da humanidade, principalmente a história através da história. Como que estudavam a história no ano 1000? Como que estudavam a história no ano 500? Como estudavam a história no ano de Cristo? Como estudavam a história no tempo dos antigos judeus? E etc. tal. Mas mais atualmente, os calendários mais populares do mundo é o calendário cristão, tem o juliano, tem o gregoriano, né? Esses calendários, o calendário dos muçulmanos, que começa lá no ano 680, 650, sei lá, e o calendário lá dos chineses, lá da coisa arada. Os hinduístas também tem lá na Índia um calendário um pouco diferente. E tem alguns da África também. Mas os principais mesmo é o da China, o da Europa e dos muçulmanos lá do Oriente Médio e Norte da África. Então, falando sobre calendário, organização do tempo, etc. tal, e governanças. Por exemplo, imposto é roubo? Sim, imposto é roubo se for desse tipo no Brasil. Porque a União Soviética era uma ditadura, todo mundo sabe. A Alemanha nazista também era uma ditadura. O governo maluco do Napoleão, ditador, também era uma ditadura. Tudo que ele fez foi a base da força, da chantagem e de assassinato. Então, as leis que eles estabeleceram não tinham validade moral alguma. Agora, no Brasil, em parte sim. O Brasil, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Uma mistura maluca de tudo que é povo. Não tem nenhum problema. O problema é esse povo ficar vivendo no mesmo tipo de estado. Então, vivendo todo mundo no mesmo tipo de estado maluco, com uma federação maluca, com um estado que cria inflação, com uma bagunça, um monte de lei idiota, um estado que rouba muito mais a propriedade do que supostamente defende, até mesmo porque Estado proteger a propriedade é uma coisa meio ruim, né? O certo é o Estado ser neutro. O Estado não pode nem roubar a propriedade nem defender, tem que ser neutro. Mas enfim, no Brasil é uma bagunça. O Brasil é uma bagunça, é horrível. No Brasil, imposto é roubo, sim, escancaradamente imposto é roubo. Eu não tenho aqui exatamente a informação, mas tinha uma época, eu não sei se ainda é assim, que no Brasil a cada minuto criavam uma lei nova, ou federal, ou municipal, ou estadual. Como que tu vai viver num país que está toda hora mudando a legislação? Não dá para dizer que a pessoa, mas tu morou no Brasil então tu aceita. Não, mesmo morando no Brasil eu não aceito isso. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, a cada minuto criavam uma lei nova. Como é que eu vou saber tudo que tem nessa porcaria? Isso é ridículo. Um país que não respeita a liberdade. Agora melhorou bastante. Não vou me exaltar muito porque de 2018 para cá a coisa tá melhorando. Mas ainda tem muito que melhorar. Eu não sei se antes era uma a cada minuto tinha uma lei nova, agora deve ser a cada 10 minutos. Não sei. Eu vou ter que pesquisar aqui exatamente para ver no computador exatamente qual que é. Mas não deve ser nada muito bom assim. O Brasil cria muita lei idiota que não serve para nada, só para roubar mesmo. Lei tipo Código do Roubo do Consumidor, essas coisas de ignorante. Mas enfim, o Brasil tem que melhorar muito. Isso com certeza. O Brasil tem que melhorar muito. Bom, mas enfim, falando sobre governanças, no Brasil o imposto é roubo, obviamente sim. Agora, em outro país que é um país coerente, que é um país que as pessoas entram e saem livremente, Mônaco, Andorra, Suíça, Liechtenstein, São Marino, Lesoto na África, Catar talvez, e outros países assim, lá, se a pessoa está descontente, é fácil de se mudar. Bom, esses outros que eu citei, por último, eu não tenho certeza se é bem fácil assim. Mas o que eu sei, Liechtenstein, Mônaco, Andorra, Suíça e São Marino
São países que eu nunca vi nenhuma pessoa que está descontente. E se alguém está descontente de estar lá, pode se mudar ou pode ficar lá e conversar. Está descontente de morar em Liechtenstein? Você pode conversar com as autoridades. E não é democracia. Não é democracia. Chama-se liberdade. Democracia é terra de ninguém, é vontade da maioria, é um coletivismo idiota. Eu não estou defendendo democracia, eu estou defendendo liberdade de associação. É bem diferente. E em Liechtenstein tu pode fazer isso. E em Mônaco também. Tá descontente com a regra? Vai conversar com a família real. Eles são os donos do país. Você, essa regra é desse jeito. Por que é assim? Porque foi feita no ano tal, quando esse país foi construído. E porque, você tá aqui nesse país porque o seu pai e sua mãe aceitaram. E agora, você aceita também? Você aceita ficar no país? Ou a gente vê como muda essa regra? Ou você vai embora do país? Resolve numa boa. Assim que se resolve o conflito, conversando, com liberdade, com contrato, com conciliação. Não precisa convocar eleições para 51% vencendo uma paposeira. Isso não tem lógica. Imagina se fossem fazer eleições a cada ano para mudar o Código Penal ou o Código Civil, a merda que ia ser. Isso sim que ia ser uma ditadura, que ia ser uma maluquice. Mas enfim. Em Liechtenstein, Mônaco, tem conversa. Mônaco, Liechtenstein, conversa com o pessoal da família real, conversa com o pessoal da governança, chama um advogado para conversar. E se tu não gosta, tu se muda do país ou fica ali e se submete às regras já estabelecidas. Em Mônaco, Suíça, Andorra, Liechtenstein, São Marino, Suíça, Mônaco é assim. Se bem que na Suíça eu sei que tem uma democracia na Suíça, mas a Suíça funciona, o nome é democracia, mas na prática é um condomínio. A Suíça. A Suíça tem um modelo de Estado que é um Estado intermediário das relações humanas, permite muito o livre mercado, tá entre os 2 ou 3, eu vou ver aqui no ranking agora. O ranking de liberdade econômica. Está entre o segundo mais livre do mundo. Singapura, Suíça, Irlanda, Nova Zelândia, os mais livres do mundo. Suíça está em segundo lugar do mais livre do mundo. Isso é um condomínio. Tem o nome democracia, mas é radicalmente diferente da democracia brasileira. O Brasil sim é uma democracia, vontade da maioria, um populismo, todo mundo quer viver à custa dos outros. O Brasil é uma democracia horrível. O Lula Mula já foi 2 vezes presidente e deixou a Dilma bobalhona lá de poste, incomodando. Então, o Brasil é uma democracia no sentido ruim. O Brasil é esse tipo de democracia que um lado quer viver parasitando o outro. Mas, enfim. A Suíça está mais com condomínio. O que é condomínio? O condomínio significa... como que não é coabitação, propriedade conjunta. O condomínio é uma propriedade conjunta. Condomínio é uma propriedade conjunta. A Suíça funciona muito como se fosse um condomínio. Então, a Suíça funciona como um condomínio. São Marino também. Condomínio, onde cada habitante é dono de um pedaço que pode votar. Já Mônaco também é um país bom, mas lá é como se fosse um país privatizado que a família real é o dono. Os Grimaldi são os donos do país de Mônaco. É um país que tem 2 ou 3 km², Mônaco, vamos ver aqui. Eu só sei que tem 38 mil pessoas. Mônaco, a área de Mônaco. Fica aparecendo aqui futebol, eu não quero futebol de Mônaco. Futebol é um pão e circo, eu não quero futebol. O brasileiro adora futebol e bobagem, Eu não quero futebol. Quando eu fizer meu país, não vai ter futebol. Não vai ter time de futebol. Time de futebol é uma bobagem. Tá, Mônaco tem 202 km². Desculpa, hectares. São 2 km, né? São 2 km. Ou 20 km. 20? Não, peraí, agora eu tô doido. Quilômetros são 20 quilômetros.
Não, é 2 quilômetros. 2 quilômetros quadrados. 200 hectares, 2 quilômetros quadrados. 200 hectares, 2 quilômetros quadrados, aproximadamente. E 39 mil habitantes. 39.244. Mônaco, país privatizado. Funciona muito bem. É esse tipo de governo que eu defendo. Bom, agora, Império do Brasil, aí já é outra coisa. Império do Brasil tinha um território muito grande e uma população também. O que deviam ter feito no Império do Brasil era o separatismo. Pega lá pessoas da nobreza, da aristocracia, ou então faz um reino novo num lugarzinho e permite o separatismo. O fulano de tal fica com esse pedaço. Aqui tem um líder popular muito famoso na Bahia, ele é o novo rei. Tinha que fazer isso. É esse tipo de monarquia que eu defendo, uma monarquia natural. Eu defendo o tipo de monarquia natural. Agora vamos ao vídeo. Só vou dar uma pausa aqui que eu vou preparar o vídeo para comentar. Vamos ao vídeo. Que o gato tá aqui, peraí. Igor. Toda hora, Igor. Vamos ver. Fala, Peter Turgulner, meu amigo. A rainha do palácio. Dessa vez não é o Peter Turgulner, é o outro cara que tá narrando. Não faz mal, vamos comentar mesmo assim. Às vezes é o Peter, às vezes é uma mulher, às vezes é outro homem. De Buckingham ou rei do palácio da Alvorada? Vamos ver a comparação que eles vão fazer. Este é o Visão Libertária, sua fonte de O som tá bom? Acho que tá. descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. O dia 8 de setembro de 2022 certamente foi de luto para os ingleses. Afinal de contas, nessa data, a rainha Elizabeth II passou desta vida com 96 anos de idade e inacreditáveis 70 anos de reinado, um recorde em se tratando da monarquia britânica. Em sua longeva vida, a rainha viu 15 primeiros ministros do Reino Unido governarem seu país, 6 papas ocuparem a Cátedra de São Pedro, a construção e a queda do Muro de Berlim, nada menos que 22 Olimpíadas e todas as Copas do Mundo. Sim, todas as Copas. A morte da rainha Elizabeth marcará, sem dúvidas, o fim de uma era para a Inglaterra, tal como a morte da também longeva rainha Vitória fez. Porém, é um fato que atualmente a monarquia britânica não significa muita coisa em matéria de poder e de governo, uma vez que a figura do primeiro-ministro representa de fato o governo do poder executivo. Não foi à toa que em 2019, logo que surgiu um projeto de lei na Câmara dos Deputados com o intuito de tornar o Brasil um parlamentarismo, o presidente Bolsonaro tem afirmado que o Congresso Nacional queria transformá-lo numa rainha da Inglaterra. Mesmo assim, o acontecido desperta até mesmo nos brasileiros uma velha e conhecida pergunta: será que a monarquia não seria melhor do que a república? E será que ter um rei ou uma rainha não seria mais vantajoso do que ter um presidente? Partindo dessa ideia, então, vamos apresentar os principais argumentos a respeito dessa questão, tomando por base o pensamento de Hans Hermann Hoppe. Em primeiro lugar, precisamos deixar claro que, como libertários, defendemos que o Estado é sempre ilegítimo e que governos são máfias organizadas a fim de parasitar. Aí que tá. Toda essa bagunça entre Estado e governo começou a surgir lá no século XVIII, 17, 18. 1600, 1700, lá no século XVII, no século XVIII, começou a vir essa bagunça. Por quê? A monarquia, ela surgiu de um jeito natural, de um jeito coerente, de um jeito, na maior parte das vezes, é claro. A monarquia surgiu uma tribo, um povo que tem costumes em comum, que tem um líder mais forte. Então a monarquia foi surgindo de um jeito natural. Com o passar dos séculos e séculos e séculos, e brigas com outros reinos e brigas internas, a monarquia foi crescendo muito, crescendo muito, crescendo muito, e também perdendo a conexão histórica com a fundação. E depois de 1000 anos, 1300 anos, a monarquia começou a perder legitimidade. Aí depois veio a república e a democracia, aí sim ficou escancarado com a ascensão da república e da democracia na Europa, ficou escancarado que o Estado era uma máfia, que o Estado era uma porcaria. Porque quando surgiu de um jeito bom, depois se perverteu com a República Democrática, que principalmente na França, que é escancaradamente uma bosta.
Aí o pessoal veio e disse, isso aqui é uma máfia, isso aqui é uma organização criminosa. E realmente é sim uma máfia, é uma organização criminosa. Foi um pouco antes disso que inventaram a tripartição do poder. Em vez de separarem em países novos, o que eles fizeram? Em vez de permitir o separatismo, não vamos permitir o separatismo. Vamos manter o sistema ruim e dividir em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Em muitos países a tripartição do poder surgiu assim. E tem gente que acha que é tão ingênua ou idiota. Ai, a tripartição do poder é para reduzir o Estado. A tripartição do poder é para limitar o Estado. Limitar o Estado com o poder do próprio Estado? Limitar o Estado com o poder do próprio Estado? Isso não existe. Isso é uma ingenuidade, uma burrice. A tripartição do poder surgiu justamente para aumentar o poder do Estado. Aumentar ainda mais esse Estado moderno, maluco. Claro que tem países que é pior. A ditadura é pior ainda. Eu não estou defendendo a ditadura. A ditadura é pior ainda do que a tripartição do poder. Aí o pessoal vai falar, ai, mas se o rei fizer coisa errada... Se o rei fizer coisa errada, ele vai perder o crédito. Por que alguém que é o dono de uma empresa vai destruir a própria empresa? Ele vai se dar mal. Nenhum rei vai fazer uma coisa tão escancaradamente errada. É raríssimo um rei se meter a ditador. Se for um modelo sem tripartição do poder, se o rei é a principal figura e as famílias da monarquia são os donos e são as principais figuras, nunca na vida que um rei, ou que um aristocrata, ou que um nobre, ou que uma pessoa notável, as famílias, nunca que eles vão fazer uma coisa ruim assim. Senão eles vão destruir o que é deles mesmo. Aonde acontece falcatrua, corrupção, é na República Democrática, porque não é de ninguém. Então, o que é de ninguém, não é de ninguém, é de todo mundo, é tudo público. Joga a culpa na Constituição, faz um monte de merda. Ah, mas tá rabiscado na lei, então deixa assim mesmo. Então, eles ignoram o juspositivismo, ignora as tramas do mundo real, as fofocas, as intrigas, a disputa do poder. Então, quando a Constituição rabiscada ignora que quem de fato é o Estado são as pessoas armadas ou populistas socialistas, a Constituição ignora isso e deixa tudo pior. Então, a República Democrática com a tripartição do poder é muito pior, porque ela camufla o inimigo, deixa o inimigo camuflado. É tripartição do poder, é Constituição, blá, 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 blá. Aí a culpa não é de ninguém. Por isso que aparecem ditaduras nas maravilhosas repúblicas democráticas sempre são piores, porque o país não é deles, é tudo de todo mundo, e aí dá a merda. Então, esse Estado que o vídeo fala, esse Estado aqui que o vídeo está se referindo, que é uma máfia, que é uma organização criminosa, na maior parte das vezes é a própria democracia, que descamba para a ditadura. Visitar o restante da sociedade e viver às suas custas, posição que o próprio Roupa assume inclusive. Dessa forma, não importa se é uma monarquia ou uma república, se democrático ou... Depende como surgiu a monarquia. Vocês não estão olhando a raiz da monarquia. Vocês olham a monarquia depois de 1500 anos, mas se esquecem de olhar como que ela surgiu. A monarquia, na maior parte das vezes, surgiu de um jeito bom e foi se pervertendo com o passar dos séculos. Eu tenho várias teorias sobre isso, mas eu vou falar em outro vídeo, senão vai ficar aqui 10 horas falando. Mas enfim, a monarquia surge de um jeito bom e depois se perverte, porque não existe governança perfeita. Até num condomínio, o condomínio lá surgiu com a aceitação de 100% dos moradores, mas vai nascendo gente nova, vão mudando ideia, vai nascendo gente nova, vai mudando ideia, nasce gente nova, muda ideia. E aí depois de 4, 5 gerações, um condomínio que tinha concordância de 100%, já tem concordância só de 30%, 40%. Então todo tipo de governança vai se perverter um dia, mais cedo ou mais tarde. E o que acontece quando se perverte? Tem que criar um novo, ou fazer uma reforma. E a monarquia tem muito mais legitimidade moral.
porque a monarquia nasce do jeito verdadeiro. A república não. É muito raro uma república que nasce naturalmente. Geralmente é por golpe, por intriga, por chantagem ou por terrorismo mesmo, como o Napoleão fazia, tá? Então, a monarquia é muito mais natural, enquanto a república é muito mais parasitária e ladronismo. O absolutista, Tá. o governo será sempre ilegítimo do ponto de vista da ética libertária. Não é que o governo sempre é ilegítimo, depende do governo. E se tu aceita um governo, tu não pode? E se tu, pessoa, adulto, lúcido, sabe ler, sabe escrever, se tu aceita uma governança, um clube é uma governança. Se tu se associa ao clube de golfe, o clube de atirador, o clube da leitura do livro, e tem que pagar lá uma taxa mensal de 50 por mês, é ilegítimo? Vai dizer que é roubo pagar uma taxa de 50 por mês? Claro que não, porque não é um imposto obrigatório, é uma taxa. Então esse tipo de governança é bom. Se tu aceita, não tem nenhum problema. O que tu não pode é impor na vida dos outros. Por exemplo, reúne 100 pessoas, todas concordam em roubar do outro. Tá errado. Agora, todas concordam em cooperar entre si e estabelecer regras comuns entre si. Aí tá certo. Não tem nenhum problema em ter governo. Esse é o problema de alguns libertários. Eles não separam o governo de Estado e não definem. Ficam, vai o governo do Estado, o governo do Estado. Vamos organizar. Tem vários significados para Estado e vários para governo. Aqui eu tô falando de governanças. Governança de condomínio que tu aceita. Clube do não sei o que tu aceita participar. Não tem nenhum problema. Assim como quando tu entra dentro de um shopping. Entrei dentro do shopping, estou ciente que tem que pagar 10 para entrar aqui dentro. Entrei, fiz o que eu queria, saí. Pronto. É uma governança. Enquanto eu estava dentro do shopping, eu obedecia a algumas regras do shopping, paguei o valor de 10 para entrar lá dentro pelo dia inteiro, depois eu saí. Esse tipo de governança é bom, não tem nenhum problema. Pode sim, desde que tu aceite a governança. O Estado será sempre uma máfia, os impostos sempre serão um roubo. Isso posto, porém... Sim, se for imposto obrigatório é roubo do mesmo. ponto de vista utilitário, para comparar ambos os regimes de governo, a fim de determinar seus prós e contras. Em primeiro lugar, existe um aspecto moral a ser considerado. Isso No mesmo. caso de monarquias, sejam elas absolutistas como existiam na Europa... Ai, meu Deus, esse termo absolutista foi um termo pejorativo. Ele vai citar aqui, a monarquia absolutista, como tinha na Europa, na idade não sei o que. Típica informação de Wikipédia fora de contexto. Porque entre uma monarquia absolutista, porque absolutismo dá a entender que é uma ditadura, não é uma ditadura. O que é na maior parte das, o que foi na maior parte das vezes a monarquia absolutista? Era um estado pequeno, onde só um grupo de pessoas mandava. Era um estado pequeno, onde só um grupo de pessoas mandava. Então, se é um estado pequeno, que não tem banco central, não tem moeda de papelzinho, é tudo no ouro, tudo na prata, não tem imposto de renda, não tem imposto de herança, não tem um monte de imposto maluco, é uma monarquia de estado mínimo, onde só um pequeno grupo mandam. Aí chamam, a monarquia absolutista, porque o povo não pode criar lei para mandar na vida dos outros. O povo tem que votar e criar lei para mandar na vida dos outros. Onde já se viu? É monarquia absolutista. Ah, por favor, eu prefiro muito mais um estado pequeno que funcione como uma empresa e tem apenas um pequeno grupo mandando, do que um estado republicano democrático gigante onde todo mundo quer votar para roubar o dinheiro dos outros. Então, eu prefiro muito mais uma monarquia pequena com poucas pessoas mandando do que uma ditadura republicana democrática com um monte de parasita mamando na teta do estado. Eu prefiro muito mais uma monarquia pequena que seja um estado intermediário com um pequeno grupo de pessoas que estejam abertos à conversa. Conversar com as pessoas, visitar líderes comunitários, isso aí é liberdade, não tem nada de democracia. Eu defendo liberdade. No passado, sejam elas parlamentaristas como ainda hoje existem por lá, não resta qualquer dúvida quanto ao fato de que a realeza, a família real e seus agregados são sujeitos que não fazem absolutamente... O cara botou uma cena de filme.
absolutamente nada de produtivo para a sociedade, mas que são por esta sustentados com luxo e abundância, seja por um suposto direito divino, seja por questões de tradição ou qualquer... Aí que tá, o que significa o direito divino? Também é a origem da monarquia. O direito divino não significa que só porque eu errei, ele pode... Eu errei não. Só porque é rei... Acertei. Só porque é rei, tem que mandar nos outros só porque é rei. Direito divino não significa isso. O pessoal acha que isso aí são tudo espantalhos que o pessoal da esquerda inventou. Espantalho mesmo. Que o pessoal da esquerda inventou para encher o saco da monarquia, porque a monarquia criou muita prosperidade e depois vem o socialista querer roubar e dividir, né? O socialismo é o futuro. É o futuro do ladrão, né? Porque o ladrão, quando vê um cofre cheio, quer lá roubar. Bom, mas enfim, a monarquia com o direito divino não significa que ele pode mandar nos outros só porque é rei. O direito divino significa que ele é rei, ele tem uma responsabilidade muito grande. Os pais, os avós, os bisavós, os trisavós, e também para a geração futura, fazendo isso desde o presente, que é para o rei governar. É uma responsabilidade do rei governar. Até mesmo porque ninguém tem culpa de ter nascido numa família pobre ou ter nascido numa família rica. O importante é, aonde tu nasceu, tu tem que exercer a tua função. Aonde tu nasceu, tu tem que exercer a tua função e melhorar a vida na medida do possível. Isso que é direito divino. Aonde tu nasceu, tu tem que exercer a tua função e melhorar as coisas na medida do possível. Isso que é direito divino. Outra desculpa. Em outras palavras, o povo sabe muito bem que está sendo roubado para sustentar o rei e seus amigos. No caso de governos democráticos, a coisa funciona exatamente da mesma forma, mas a população tende a não perceber isso. Eu já falei, depende do reino, cara. Depende do reino. Da Inglaterra, tu até pode dizer que sim, porque a Inglaterra, eles eram meio maus também. A Inglaterra não era um reino muito bom. Inglaterra, Reino Unido, Commonwealth, qualquer coisa que quer falar. Não é um reino muito bonzinho, não. Eles, de vez em quando, faziam maldade nas colônias, maldade nos territórios ultramarinos e também enchiam o saco dos franceses. Quando a França era boa, antes do escroto Napoleão, é claro. Quando a França era boa, antes do escroto Napoleão. Então, antes do escroto Napoleão, a França era boa. E a Inglaterra, naquela época, incomodava bastante. Então, Reino Unido, Commonwealth, Inglaterra, Reino Unido, tanto faz. Não é uma monarquia muito boa. Se tratando da monarquia do Reino Unido ou da Inglaterra, até pode ser roubo algumas coisas que eles fizeram. Realmente. Lá é uma monarquia meio estranha, uma monarquia meio bizarra. Lá muitas coisas que eles fazem dá pra dizer que é um tipo de roubo. Hoje em dia não, mas até o século passado eles faziam algumas coisas ruins. Inclusive, o pirata corsário era patrocinado pelo rei da Inglaterra. E isso sim é um tipo de roubo. Esse tipo de monarquia já começa a fazer coisa errada. Eu não defendo esse tipo de monarquia. Eu defendo outro tipo de monarquia, como eu já citei aqui. Mônaco, Liechtenstein, etc. Tal. Porque a monarquia do Reino Unido, da Inglaterra, essa coisa toda, eles infelizmente fizeram algumas coisas erradas. Né? Mas então vamos continuar. Governos republicanos afirmam ser um governo do povo para o povo. E o presidente... Agora o cara do vídeo vai acertar mais. O gato tá interessado no assunto. Agora o cara do vídeo vai acertar mais. Porque a República Democrática é pior ainda, porque ela joga a conta no coletivo. A máfia republicana democrática joga a conta no coletivo. As leis do país, que não sei o que, blá blá blá. E contrato social, a explicação mais lixo. É típico de iluminista de merda mesmo. Contrato social. Só porque tu nasceu no país vai ter que obedecer? Porque sim, porque sim, porque sim. Tá, mas quem é que construiu? Como que a geração construiu? Como que as próximas gerações encaram esses contratos? E por que tá toda hora criando lei nova? Qual é a legitimidade da maioria mandar na minoria? Por que na democracia a maioria manda na minoria, mesmo sendo obrigatoriamente imoral? Aí o que os iluministas de merda falam? Contrato social é um caralho, isso não existe.
Isso é coisa de ladrão. O presidente não vem de uma família aristocrática, tendo direito a esse cargo por seu nascimento, mas sim vem do próprio povo eleito por este. O presidente, portanto... Aí que já tá mentira, porque o povo que nasce na monarquia também aceita a monarquia, dependendo do tipo de monarquia. Se for uma monarquia livre, uma monarquia aberta, tu tem muita mais liberdade de moeda, muito mais liberdade fiscal, o Estado funciona como intermediário das relações humanas. Na figura do rei, ele respeita muito mais a liberdade individual, e que é muito melhor tu saber quem é o governante direto do que ficar com isso de os outros vão decidir através do voto. É 1000 vezes melhor ter um rei garantido do que um presidente idiota em potencial. Tá? Portanto, não é tido como um diferente que vive às custas da plebe, mas sim como um igual que está no poder para lutar pelo populacho. Nada mais distante da realidade, obviamente. Afinal de contas... Ainda bem que o cara reconheceu. Ele mesmo disse: nada mais distante da realidade dizer que a democracia representa o povo. É claro, isso é uma mentira. Ainda mais no Brasil, pelo amor de Deus. Os presidentes do Brasil e da França, tal como reis, moram em palácios. E mesmo aqueles que residem em prédios oficiais que não recebem esse nome, como o presidente americano que mora na Casa Branca e o argentino que mora na Casa Rosada, vivem de forma extremamente luxuosa. Pense que no ano de 2015, por exemplo, o Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência do Brasil, custou aos cofres públicos o dobro do que custou o Palácio de Buckingham aos seus súditos. E se olharmos os números da residência do presidente dos Estados Unidos, a comparação se torna até injusta. Portanto, o aumento de impostos do governo monárquico tende a ser visto como apenas mais uma exploração promovida pela realeza, enquanto que num governo democrático, o povo acredita que os impostos irão incidir apenas sobre os mais ricos para favorecer os mais pobres. Embora no caso de uma monarquia parlamentarista esse efeito seja mais atenuado, isso não deixa de ser um ponto positivo em favor desse regime. Outra vantagem da monarquia é que sua sucessão é claramente definida, ainda que as regras sejam um pouco complexas em determinados casos. O até então príncipe Charles, poucos dias após a morte da rainha, já se tornou o rei da Inglaterra, Charles III. No caso de regimes democráticos, porém, a sucessão do governo é geralmente uma bagunça. Agora tá acertando. A oposição ao governo até então vigente sempre promete em suas campanhas mudar tudo o que está aí, começar do zero, reconstruir o país a partir de um novo governo, etc. Mesmo no caso britânico, onde o chefe de governo é efetivamente o primeiro-ministro, a coisa é muito mais simples. Boris Johnson foi recentemente substituído no cargo por Liz Truss, sem que o povo inglês tivesse que ir às urnas. Afinal de contas, isso só acontece nas eleições parlamentares. Em outras palavras, não foi necessário gastar a fortuna que nós brasileiros gastamos para fazer uma sucessão presidencial, como nas duas eleições de Dilma Rousseff, que somadas gastaram mais de 1,4 bilhões de reais. Isso sem contar os outros candidatos, é claro. Outro ponto destacado por Ropa é que os reis, ao considerar o país governado como sua propriedade privada, tendem a preservar tal patrimônio, a fim de deixar uma herança para seus filhos. Em outras palavras, um bom país a ser governado por seus sucessores. Levar a cabo políticas econômicas desastrosas poderia não só destruir a riqueza acumulada e comprometer o sustento da família real no futuro, como poderia causar agitações populares que eventualmente poderiam derrubar o regime vigente. Monarquias, então, costumam ser mais estáveis do ponto de vista econômico. Governos democráticos, por sua vez, não possuem tal preocupação sucessória. No Brasil, um presidente ocupará seu cargo, quando muito, por 8 anos. É preciso, portanto, agora ele tá fazer tudo acertando. o que for possível, Só incluindo vou dar uma pausa aqui dinheiro que eu vou ver um negócio. no primeiro mandato, porque os próximos não estarão garantidos. Só mais uma questão É por aqui isso muito que importante que eu quero falar. Mais um debilóide vagabundo chamado Thomas Hobbes. Um cara totalmente burro. Pensa num debilóide. O inglês Thomas Hobbes, do Leviatã, o homem é o lobo do homem, e que começou a perverter a monarquia. Esse aqui é um pervertido. É o pervertido no sentido, não no sentido sexual, mas no sentido de perversão de maldade mesmo. Perversão de começar a pegar uma coisa parcialmente boa e começa a perverter, pega uma coisinha que é boa e começa a perverter e perverte tudo, fica uma merda, fica uma bagunça e fica...
Puro utilitarismo barato, como se não tivesse outras opções. Uma falsa dicotomia. Ou é isso, ou é aquilo. Ou é o estado dos fortes, ou o homem é mau. Então, olha aqui, não tá nem funcionando isso aqui, ó. A internet às vezes fica falhando. Mas enfim. Tem lá no livro, mas eu não vou conseguir achar agora, porque tem em algum lugar daqueles livros lá. Em algum lugar daqueles livros, o Thomas Hobbes Picareta. Se não funcionar aqui, eu vou pegar o livro pra ver. Tá, eu quero só comentar coisa que eu já sei, porque o homem é mau por natureza, o homem é o lobo do homem, então nós temos que ter um Estado forte feito por homens maus para impedir os outros homens maus. A base da ideia dele é essa. Do cidadão, só lixo, só bobagem. Lei natural, eu quero só ver que tipo de lei natural ele vai confundir. Lei natural não precisa de Estado, não precisa de Leviatã e não precisa do idiota do Thomas Hobbes. Lei natural não precisa de um bobalhão querendo cagar regra na vida dos outros. Lei natural é uma coisa muito diferente. Aqui só tem porcaria. Aqui o único que se salva é o John Locke. E olhe lá. Jean-Jacques Rousseau, já comentei, isso é ridículo. Montesquieu, tripartição do poder e o besterol confuso. Só confusão. Então, essa gente pervertida que começou a escangalhar com tudo. Por quê? Eles viram que a monarquia estava começando a se perverter. O que eles fizeram? Vamos fazer governanças livres. Não. Vamos manter tudo na merda. Vamos deixar mais na merda. Vamos transformar como se fosse um Estado maior ainda. E abre caminho para a República Democrática, que é o Estado ladrão, que é tudo de todo mundo. É isso que essas mulas fizeram. O pessoal acha, olha só, faz muito tempo, 1500, 1600, 1500, 1600 é logo ali. Muito tempo é 10 antes de Cristo, 1000 antes de Cristo, 3000 antes de Cristo. 1500 para cá, 1700, 1800, isso aqui é pouco tempo, isso aqui é 4 gerações atrás, isso é muito pouco tempo. Aliás, é pouco tempo. Eu não quero usar uma coisa ambígua, porque dizer muito pouco tempo é uma expressão estranha, né? Vamos dizer pouco tempo, ou pouquíssimo, aí que não dá. Muito pouco tempo é uma expressão feia. É mesmo que fala muito pequeno, então é pequeno. E isso aqui eu quero falar que faz pouco tempo. Pouco tempo. Essa bobagem nada. Thomas Hobbes, Montesquieu, Rousseau. Isso aqui é tudo bobagem, é coisa. Foi o Rousseau, aquele outro debilóide, acho que foi o Rousseau, né? É o Rousseau. Que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E quem é que corrompe a sociedade, cara? Que gente burra. Como é que leva isso aqui? Gente burra mesmo. Burro, animal, jumento, quadrúpede. Cai de 4 não levanta mais. O homem é bom, mas a sociedade o corrompe. E quem é que corrompe a sociedade, então? É bobagem falar isso. E também, o Thomas Hobbes também está errado em falar que o homem é mau. O homem não é nem bonzinho e nem mauzinho. O homem nasce inocente. É diferente. Inocente significa não é nem bom nem mal. Inocente. Não confundam com o termo jurídico que é absolvido. Que o pessoal chama, o fulano foi acusado e foi inocentado. Não, ele foi absolvido. O fulano foi acusado e foi absolvido. Isso é outro termo. Mas aqui, eu estou usando o termo de inocente. Então, Thomas Hobbes, o homem é mau, precisamos de um Estado forte com homens maus para corrigir os outros homens maus. É uma contradição pelo próprio princípio. Uma contradição. Rousseau também. O homem é bom, a sociedade o corrompe. E quem é que corrompe a sociedade? Vá pra merda. Explicação lixo, totalmente lixo.
Então, foi essa gente de merda que começou a escangalhar com as coisas. O Leviatã, pra merda, Thomas Hobbes, vai te fuder. Tudo bobagem. Então, essa gente começou a escangalhar as coisas. O Immanuel Kant até que é bom. Tanto que o Immanuel Kant não é muito considerado iluminista, porque ele não é. O Kant até que é bom. O Immanuel Kant é um cara que dá pra respeitar. Eu até discordo um pouco dele, coisa de a priori, a posteriori, não sei o que. Eu até critico um pouco as coisas dele, mas no geral até que é bonzinho. O Immanuel Kant às vezes é bom. Agora, o que é ruim no iluminismo é essa outra gentalha aqui. Agora, o Hegel, esse aqui foi um antecessor do Picareta Marx. Ó, tanto que já tá aparecendo aqui, ó. O Creu Marx. O Creu Marx. O Cleo Marx. Creu. O Creu. Da dança do Creu. O Creu Marx. Mas enfim, aqui ó, o Hegel Picareta. Muito maluco. Esse aqui é muito confuso. O Hegel é confuso, mas o lixão mesmo são esses iluministas bosta aqui. Parei, desculpa. Aqui. Tá. Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau. Só lixo. É até uma vergonha deixarem eles ao lado de Aristócrates e de Platão. Uma vergonha deixar esse Montesquieu de Biloide também. O Montesquieu não percebeu os ciclos da civilização humana, porque a humanidade tem 8.000 anos. Vários tipos de governo nasceram, cresceram e morreram. Civilizações, povos, governos, religiões, todos que nasceram, se desenvolveram, cresceram, amadureceram, estabilizaram, foram morrendo e acabou. Isso aconteceu em vários lugares. Então, o bobalhão do Montesquieu veio com essa coisa de tripartição do poder que não ajudou em nada. No Brasil é horrível. O que vocês preferem? Ter um Estado moderno, obrigatório, republicano, democrático, com tripartição de poder, mas tu não pode criticar. Se quer criticar, só pela urna. Só pode criticar votando, não pode criticar com opinião. Senão é atentado contra a democracia exercer a sua opinião. Se você quer ter uma opinião, tem que se candidatar ou tem que votar num políticozinho. O grande Estado que proíbe separatismo e enche o saco das pessoas religiosas, rouba a nossa propriedade, é o Estado republicano democrático moderno com a tripartição de poder para roubar o dinheiro alheio e ficar camuflado. Esse que é o Estado de merda que esses iluministas burros contribuíram. Tá? Graças a Deus que tem países que não seguem essa merda. Esse lixo se espalhou só pelo mundo ocidental. Até o século XVII não tinha essa merda. E o mundo funcionava muito melhor. A única coisa boa que não tinha naquela época era a tecnologia. Mas na questão moral estava muito melhor. Mas não se preocupe que esses tempos vão voltar. Inclusive, nunca acabou. A verdade continua existindo. Mesmo com a mentira histórica, fraudulenta, iluminista, mesmo com todas essas mentiras, a verdade continua existindo. A verdade nunca deixou de existir. Só fica meio escondida. Mas a verdade continua. Essas mentiras iluministas e debilóides dos últimos 300 anos só incomodaram. E mesmo nos últimos 300 anos, com toda essa mentira iluminista, a verdade continua existindo. Porque o fato óbvio da vida que esses jumentinhos iluministas nunca comentaram é que ninguém escolhe em que família vai nascer. Ninguém escolhe. Ninguém escolhe em que país vai nascer. Ninguém escolhe em que época vai nascer. Mas a partir do momento que tu nasceu, tu tem toda a liberdade para criar uma família nova, para fazer para participar da governança que tu quiser, para exercer a tua profissão. A partir do momento que tu nasce, tu já tem a liberdade para mudar. Ou para manter, se tu gosta.
Agora, eu digo liberdade no bom sentido. Liberdade para trabalhar, para ter o teu dinheiro, para ter a tua família, para ter teus amigos. Liberdade com responsabilidade. E não a liberdade política para mandar na vida dos outros. Porque a liberdade da democracia é a liberdade anti-liberdade. A liberdade para mandar na vida dos outros, a liberdade para roubar o dinheiro dos outros. Isso aí não é liberdade, isso aí é safadeza. Eu estou defendendo a liberdade verdadeira, a liberdade com responsabilidade. Porque ninguém escolhe o país que vai nascer. Ninguém escolhe a época que vai nascer. Ninguém escolhe a família que vai nascer. Ninguém escolhe se vai nascer homem, se vai nascer mulher, se vai nascer deficiente ou se vai nascer saudável. Isso são coisas que quem fez foram seus pais, porque a herança sempre vem. Não importa se é rico ou se é pobre. Sempre tem uma herança, ou uma herança cultural, ou uma herança biológica, ou uma herança de bens, ou qualquer tipo de herança. Herança de religião, herança de tradição. E ninguém tem culpa de ter nascido numa família ruim ou numa família boa. A culpa recai aos pais. Se os pais forem pais ruins, a culpa é dos pais. Se os pais forem pais bons, a culpa também é dos pais. A culpa no bom sentido, né? A responsabilidade é dos pais. Se é ruim, é do pai. Se é bom, a responsabilidade é do pai. Eu digo, o contexto, né? O contexto familiar é fruto dos pais. O filho nasce inocente e tem a nova liberdade para fazer o que ele quer. A responsabilidade do contexto da família é dos pais. E a partir quando o filho nasce, tem uma nova liberdade de fazer com as ferramentas disponíveis. Deus julga a pessoa de acordo com aquilo que ela tem. E se a pessoa descobre isso e quer se fazer de ignorante para temer no julgamento, já está errado. Porque quando já descobre isso, não tem como fugir mais. Quando descobre, está descoberto. Siga em frente, use as ferramentas que estão à sua disposição e faça o que tem que ser feito. Uma parcela é responsabilidade dos seus pais e daqui em diante a responsabilidade é sua. Daqui em diante a responsabilidade é sua. E isso é assim desde que o mundo é mundo. Ninguém é filho de chocadeiro, de chocadeira. Entenderam? Iluministas burros, populistas vagabundos. Venham aqui conversar comigo então. Ah, vá pra merda, isso é tudo picaretagem iluminista. Essas coisas importantes que eles não se importam. Só ficam falando de materialismo e babaquice, só pensando em roubar dinheiro e guerra, e os fins justificam os meios, ou coisas piores ainda que isso. Iluminismo na lata do lixo. Iluminismo nunca construiu civilização, só destruiu. É puro lixo, pura mentira. A verdade é que todo mundo tem pai e tem mãe, ninguém é filho de chocadeiro. A partir do momento que tu nasce, tu vai recebendo estímulos para se moldar e tu também tem a sua parcela individual de responsabilidade. Tu também tem a sua parcela individual e a partir do momento que tu descobre isso, tu tem o dever no sentido do que deve ser feito. Você sabe o dever moral. O que é dever moral? O que deve ou não ser feito. O que é ruim, o que é bom, o que deve ser feito. A pessoa é inteligente, a pessoa vai descobrindo isso. Por isso que eu acredito nas verdadeiras governanças. Governança familiar, grupo de igreja, associação de bairro, as governanças naturais, os líderes naturais, o patriarcado ou o matriarcado, qualquer coisa natural. Porque o mundo é assim. O mundo natural é assim. A verdade continua existindo sempre. Os mentirosos, querendo ou não, a verdade continua existindo sempre. A verdade continua existindo sempre. Vamos dizer, o mundo tem o quê? A civilização humana consolidada tem 8.000 anos. Então, 8.000 anos dividido por a média de idade de cada geração é o quê? 30, 31 anos. Teve uma época que tinha filho com 20 e poucos anos, outra época com 40, com 20, com 30. Vamos dizer que a média de idade para ter filho é 30 anos. Então, 8.000 dividido por 30 dá o quê? 200 e tantas gerações? 260 gerações, 200, vamos colocar 28 anos. Acho que tá mais para 28 anos. 29, tá.
8.000 anos de civilização humana, dividido por 29 anos de cada pai para filho, dá o quê? 275 gerações aproximadamente. Então, desde que a civilização humana começou para valer, nós já tivemos 275 gerações. É bastante gente, né? Já dá para saber o que é certo e errado pela questão de tentativa e erro e principalmente pela questão moral. Pela questão moral, dá para saber o que é certo e o que é errado em todo esse tempo. Dá para saber o que é errado e dá para saber o que é certo. Dá para saber o que é certo. Seus asseclas, com muita frequência, dá para saber o que é certo. E suas riquezas como bens a serem saqueados. Sim, a República Democrática trata o país como bens a ser saqueado. É de todo mundo, vamos roubar. A República Democrática trata o dinheiro alheio como coisas para ser roubado. É isso mesmo. Com vigor, ao contrário é isso mesmo. Reis e de sua nobreza, que tratam a nação como uma vaca generosa a ser constantemente ordenhada. O cara do vídeo, ele dá essas provocadinhas no início e depois ele conta a verdade. Eu já sei disso. É que eu não me aguento e eu quero falar também. Mas enfim, o cara do vídeo provoca e depois fala a verdade. E eu também vou escutando e vou falando o ponto de vista. Vou escutando e vou falando o outro ponto de vista. O ponto de vista natural. Monarquias tendem a conservar a vaca para ter leite sempre à disposição. Democracias tendem a matar a vaca para vender sua carne o mais rápido possível. Além disso, existe o fator da típica longevidade de um reinado. Pense que se o rei Charles III, um idoso que já conta com 73 anos, viver o mesmo que sua mãe, ele ainda reinará por 23 anos. Ou seja, pelo equivalente a quase 6 mandatos presidenciais em outros países ocidentais como o Brasil. Ainda que muitos primeiros ministros ocupem o cargo durante esse período, o fato é que a estabilidade do chefe de Estado costuma garantir certo conservadorismo econômico e ideológico, o que evita mudanças bruscas nos rumos tomados pelo governo, coisa que acontece com muita frequência nas republiquetas latino-americanas, por exemplo. Estados serão sempre máfias, e não importa quem esteja no poder, se um rei ou um presidente, esse sujeito será sempre um ente ilegítimo, cujo único e real depende da aceitação da pessoa. Nossas carteiras para encher os próprios bolsos. Depende, se a pessoa quer ficar ali, ela pode, tem que ter separatismo, por exemplo. Se 100% das pessoas apoiam o rei e as regras familiares, então é um governo bom. Se 100% das pessoas apoiam o rei e as regras familiares, então é um governo legítimo. Se 70% apoiam o rei e as regras estabelecidas, os outros 30% têm a liberdade de sair do país ou então de fazer um separatismo no país. Por que não? Reúne então os 70% que estão descontentes. Vão aqui para este canto do país, eu dou a terra para vocês. Os 30% descontentes vão aqui para essa terra e fazem um país novo deles. E aí, com o passar dos anos, eles vão decidir: querem voltar para o meu reino ou querem ficar no país independente de vocês? É isso que tem que fazer. E já aconteceu várias vezes na história do mundo isso. Isso não é nenhuma novidade. A monarquia tem esse incentivo de negociação. Não é democracia e nem ditadura. É liberdade. Liberdade, legitimidade. Quem é que está governando a terra? É esse tipo que tem que fazer. Se 70% gosta da monarquia e 30% não, esse 30% tem toda a liberdade de fazer separatismo e quando quiser podem retornar ao governo. Aí sim a monarquia é sim boa. Mas não dá para negar que, máfia por máfia, existem bandidos piores que outros. Dada a sua natural característica, a democracia tende a elevar os piores ao poder. É verdade. A mentira como forma de governo e a privilegiar populismo. Decisões de curto prazo, que geralmente se mostram equivocadas. Faça um exercício mental e perceba que nos últimos tempos... Napoleão é um símbolo disso. Mostrou Hitler e Napoleão. Hitler e Napoleão são quase iguais. O Hitler é quase igual ao Napoleão.
pelas maiores duas bosta. catástrofes humanas, E mentirosos. militares e econômicas foram as repúblicas democráticas. É certo que as monarquias europeias iniciaram a Primeira Guerra Mundial, o mais sangrento conflito da história até então. Os imperadores, porém, pagaram o seu preço. Sim, é verdade. Inclusive eram monarquias que já estavam muito defasadas, né? Porque eram impérios, na verdade. Eram impérios que tinham territórios grandes e muitos conflitos. E aí esse tipo de monarquia eu não defendo, porque começa a perder a raiz histórica, começa a perder legitimidade. Esse tipo de monarquia começa a perder legitimidade, começa a perder a raiz histórica. Então sim, infelizmente a Primeira Guerra Mundial foi causada por monarquias imperiais e também por golpes republicanos. Foi uma mistura dos dois. Porque tinha muitos conflitos de monarquistas com republicanos, impérios com não sei o que. Aí infelizmente teve a Primeira Guerra Mundial. O que detonou com o cristianismo e o catolicismo foi Iluminismo, Revolução Francesa, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Aí o cristianismo e o catolicismo está em decadência e desde o século XX, decadência direta. Por isso que eu digo, o pessoal acha que eu sou muito pessimista, não sei o que, mas eu sou realista. O cristianismo, o catolicismo está em extinção e daqui a 200, 300 anos não vai ter mais. Eu duvido que tenha cristianismo e catolicismo daqui a 300 anos. Se o cristianismo e o catolicismo for verdadeiro, o mundo acaba em 300 anos. Porque do jeito que tá em decadência. Depois do Iluminismo, toda aquela maluquice, Revolução Francesa, Primeira e Segunda Guerra Mundial, escangalhou-se. Foi bom enquanto durou. Durou lá do ano 0 até 1700 e tanto. De lá pra cá tá em decadência. Mas enfim, a Primeira Guerra Mundial foi uma mistura de repúblicas com impérios. A Primeira Guerra Mundial foi uma mistura de república com império. A Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, foi uma mistura de repúblicas com impérios. Essa Primeira Guerra Mundial foi horrível. Pior que ela, só a Segunda. As grandes monarquias da Europa continental, Alemanha, Áustria e Rússia, foram riscadas do mapa. Porém, o mundo veria atrocidades ainda piores serem cometidas nas décadas seguintes por governos populares, constituídos não por laços sanguíneos, com interesse em heranças, mas sim por laços de violência e disputa de poder. Por outro lado... Sim, a máfia da União Soviética era terrível. A União Soviética era a lei do mais forte, a lei do mais psicopata, a lei do mais pau no cu, do mais safado. Jogo, intriga de poder, fofoca, chantagem, golpe baixo, máfia, chantagem. É terrível, essa gente é picareta mesmo. Eles são muito espertos. Quem conviveu com grandes ditadores sabe como é que é. A lei rabiscada no papel é só para não ter golpe interno e desmoronar de vez. Porque a lei rabiscada no papel só vale para o regime não desmoronar de vez. Só para isso que serve. Porque a maior parte não está rabiscado no papel. Só está rabiscado no papel o óbvio para o regime não desmoronar. Porque o que está por trás, pela frente, misturado, é picaretagem, chantagem, disputa de ego, psicopatia, pau no cu, sacanagem. Essa gente da União Soviética, da China comunista, são todos assim. O comunista manda matar comunista, eles se matam entre si, é disputa de ladrão, é como se fosse uma gangue de assalto a banco. Todo mundo sabe aquelas histórias. 5 caras assaltaram um banco, um deles matou os outros 4 e pegou o dinheiro para ele. Isso é o que mais tem. Traficante mata entre si, comunista se mata entre si, assaltante de banco, 5 capangas lá são mortos pelo chefe, ou às vezes os 5 capangas matam o chefe e 2 capangas matam os outros 3, e aí fica nisso, é uma bagunça. Assaltante de banco mata entre si, comunista se mata entre si, traficante se mata entre si, comunista se mata entre si, é uma bagunça. Tô até ficando irritado já. Assim por laços de violência e disputa de poder. Por outro lado, o único país que teve coragem de abandonar a União Europeia e que não abriu mão de sua própria... Isso foi bom. Foi muito bom. Eu sou contra a União Europeia. Eu já disse para várias pessoas.
Aí tem gente que diz por ingenuidade: ai, mas a União Europeia é bom para ir viajar. Ah, vamos deixar de ser trouxa. É bom para controlar as pessoas. Fica fácil de viajar e de ficar de férias, e também fica mais fácil para roubar o teu dinheiro e a tua liberdade, que é muito mais importante. Eu prefiro ter um pouco mais de burocracia para viajar e ter a minha liberdade preservada, que é muito mais importante liberdade. E o dinheiro também. Então, eu sou contra a União Europeia. A União Europeia é uma porcaria, uma coisa horrível. Cada país com a sua regra, cada país com a sua liberdade própria. Concorrência de país sempre é bom. Separatismo sempre é bom. Não dá para colocar todos os ovos numa mesma cesta. Eu sou contra a União Europeia. Por mim, dissolve a União Europeia e volta ao modelo normal. Cada país com sua moeda, cada país com a sua divisa, cada país com a sua regra comercial. E faz acordo de livre comércio. Não precisa de União Europeia para ter acordo de livre comércio. Não precisa de União Europeia para ter acordo de livre mercado. Acordo de livre mercado pode ser feito sem União Europeia. Inclusive é muito melhor. Para abraçar o euro, foi um país governado por uma rainha. E se há muito a se questionar a respeito de políticas adotadas pelo Reino Unido, especialmente nos últimos tempos, é interessante frisar que tais decisões, em sua maioria, não se devem à sua casa real, mas sim a seus representantes eleitos pelo povo. No fim das contas, porém, o fato é que todos os estados estão se desmanchando, com a diferença de que alguns desaparecerão primeiro. O conservadorismo típico das monarquias poderá garantir-lhes uma sobrevida maior, mas nenhum governo deste mundo é eterno, e certamente o rei Charles... Exatamente, nenhum governo é eterno, concordo com você, meu amigo. Os governos eles estão toda hora surgindo e sumindo. Quantas civilizações já surgiram na humanidade? Muitas. Civilizações, povos, governos, estados, empresas, governos, as coisas são assim. É natural que surja um regime, acabe um regime e que aconteça outro regime, desde que sejam regimes bons, porque tem regimes ruins, regimes bons, regimes ruins, regimes bons, governos ruins, governos bons, tem vários tipos de governo. E se tu analisar entre todos os tipos de governo, todos os tipos de estado, a monarquia é o melhor, o livre comércio é o melhor, o patriarcado, o matriarcado, as associações de bairros, os clubes, esses são os bons tipos de governança. Na história da humanidade já teve de tudo, coisas ruins e coisas boas. E faz parte do mundo. O mundo é assim, e a verdade continua existindo. Mesmo na pior época, ainda tinham coisas boas. E mesmo na melhor época, ainda tinham coisas ruins. Isso faz parte do mundo desde que o mundo é mundo. Charles III inicia uma nova era na história inglesa, europeia e, por que não, mundial, mantendo o estilo de sua falecida mãe, criando um novo estilo mais progressista, ou mesmo... Não, progressista não. Progressista é picaretagem. Progressismo é quem acha que sabe o futuro. Ninguém sabe o futuro. Progressismo é uma mentira, é uma manipulação social. Progressismo é uma mentira, uma manipulação social. Mas enfim, tá tudo certo, o vídeo tá bom. Ele tá falando da boa governança. Isso mesmo. Ó, esse aqui é meu futuro reino. Esse aqui é meu país, eu vou criar um país. Até a próxima. Muito bem, tudo certo.